A promessa que muda destinos se manifesta quando a luz de São Gabriel atravessa os bloqueios que pareciam intransponíveis e anuncia um caminho que o coração já não conseguia enxergar. Quando o mensageiro de Deus se aproxima, a estagnação perde força, a falta deixa de determinar escolhas e a esperança revive como semente pronta para florescer. A ação divina que hoje se revela é a mesma que transformou histórias nas Escrituras, como em Daniel capítulo 9, versículo 21, quando São Gabriel trouxe clareza ao profeta no momento exato em que suas forças pareciam insuficientes. A presença do arcanjo continua a agir no tempo presente, alcançando vidas que clamam por direção, recursos e libertação de ciclos que aprisionam. Cada palavra desta oração convida o Espírito a receber um anúncio celestial, capaz de restaurar o que se perdeu, iluminar decisões decisivas e preparar um ano novo firmado na prosperidade que nasce da vontade de Deus. Quando São Gabriel toca aquilo que estava fechado, portas se movem, caminhos se revelam e a alma descobre que não está abandonada ao acaso, mas sustentada por uma promessa que não falha. Agora permita que esta luz encontre você e abra o território interior que precisa ser fortalecido para acolher o que o céu deseja realizar. A oração para abrir caminhos financeiros. São Gabriel, mensageiro da esperança enviada por Deus, apresento diante de tua luz cada área da minha vida que se encontra fechada, limitada ou sufocada pelo peso das dificuldades financeiras. Olha para tudo o que me preocupa neste momento, para cada decisão que não consigo tomar, para cada porta que tentei abrir e permaneceu imóvel diante dos meus esforços. Ilumina o que está oculto, revela o que não percebi, desfaz os nós que amarram meu progresso e rompe as resistências que impedem o fluir da providência divina. Conduz meu coração à sabedoria que vem do céu, para que minhas escolhas sejam guiadas pela vontade de Deus e não pelos medos que me enfraquecem. Derrama prosperidade abençoada sobre o meu caminho, não apenas como recurso, mas como direção, como clareza e como força para avançar sem hesitar. Purifica minha mente, fortalece minha fé, santifica meus passos e apresenta minha vida diante do Senhor, para que eu receba a graça de um ano novo marcado por direção, oportunidades e abundância. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre mim a boa notícia que transforma destinos e confirma o propósito que Deus preparou, a revelação que conduz ao progresso. Quando São Gabriel Arcanjo se aproxima, sua missão não se limita a retirar obstáculos externos, pois a verdadeira transformação começa na revelação que ele traz ao interior da alma. A ação divina se manifesta como clareza, discernimento e entendimento daquilo que antes era invisível aos olhos cansados. Em diversos momentos da história da salvação, Deus enviou São Gabriel para iluminar pessoas escolhidas em tempos decisivos, como em Lucas capítulo 1, versículo 26, quando a Anunciação mudou o curso da humanidade. Da mesma forma, a presença do arcanjo hoje age no íntimo de quem se abre ao anúncio celestial, despertando a percepção de caminhos que não eram considerados possíveis. A prosperidade autêntica nasce quando a pessoa reconhece que o progresso não depende apenas de oportunidades externas, mas da capacidade de identificar o momento exato em que Deus aponta a direção correta. A estagnação muitas vezes surge quando insistimos em trilhas que perderam sentido, ou tentamos avançar com nossas próprias forças sem acolher a luz que o céu oferece. São Gabriel rompe essa dinâmica ao revelar que o progresso brota da escuta. Cada inspiração que vem de Deus torna-se uma semente plantada no tempo certo, capaz de gerar resultados duradouros.
A revelação do arcanjo conduz o coração a compreender que prosperidade é também movimento interior, coragem para abandonar caminhos improdutivos e disposição para seguir uma rota que o próprio Deus ilumina. Nessa experiência espiritual, o progresso não é imediatista, mas consistente. A alma que recebe a luz de São Gabriel aprende a discernir entre portas que brilham, mas não foram abertas por Deus, e portas simples que escondem a verdadeira bênção. Assim, o coração amadurece, a mente se amplia e a pessoa percebe que todo avanço é fruto de uma combinação entre graça e resposta. A luz do arcanjo não apenas aponta direções, mas desperta a confiança necessária para caminhar sem medo, o peso invisível que bloqueia a abundância. A prosperidade que Deus deseja conceder não encontra oposição apenas em realidades externas, mas principalmente em forças interiores que a pessoa nem sempre percebe. Esse peso invisível se acumula ao longo da vida e cria barreiras silenciosas que impedem o avanço, mesmo quando surgem oportunidades. A ação de São Gabriel Arcanjo se torna essencial nesse ponto, porque sua luz não age apenas sobre circunstâncias, mas penetra regiões profundas da alma para revelar medos, memórias, inseguranças e padrões emocionais que aprisionam o coração. É impossível avançar com liberdade quando as emoções ainda estão presas ao passado, e por isso o arcanjo, mensageiro da revelação divina, atua como aquele que expõe o que estava oculto para que, uma vez iluminado, possa ser transformado. Muitas pessoas acreditam que sua dificuldade financeira é apenas consequência de eventos exteriores, mas frequentemente a raiz da estagnação está em crenças limitantes que se formaram durante experiências dolorosas. São palavras que foram ouvidas na infância, expectativas que nunca foram alcançadas, fracassos que se repetiram e criaram a impressão de que nada de bom poderia acontecer. Essas marcas emocionais se consolidam como padrões que sustentam o medo da mudança, o receio de tentar algo novo, a hesitação diante do risco e até a incapacidade de reconhecer que Deus deseja abençoar. São Gabriel age como mensageiro da verdade que desmancha essas mentiras interiores, trazendo à luz a identidade que Deus concedeu e reafirmando que ninguém está condenado à escassez. Há também o peso das preocupações constantes, que consomem energia, diminuem a clareza mental e drenam a força espiritual necessária para tomar decisões sábias. A pessoa começa a acreditar que jamais conseguirá sair do lugar onde está, e essa convicção acaba moldando cada escolha que faz. A ansiedade cria atalhos perigosos, enquanto o medo paralisa. São Gabriel Arcanjo traz a lembrança de que Deus já agiu inúmeras vezes em favor daqueles que clamaram por direção. Em Mateus capítulo 14, versículo 27, Jesus diz aos discípulos para não terem medo, porque Ele está presente. Essa palavra continua viva no ministério angélico, que reforça em cada coração que o Senhor não abandona quem busca a sua luz. O peso invisível também se manifesta através do apego a caminhos que já deveriam ter sido abandonados. Há situações que não produzem mais frutos, mas a pessoa permanece nelas por costume, insegurança ou vergonha de admitir que precisa mudar. A prosperidade não floresce em territórios esgotados. Por isso, a presença de São Gabriel ilumina com lucidez, revelando que perseverar em uma rota por medo de tentar outra não é fidelidade, mas estagnação. A verdadeira fidelidade consiste em seguir a direção que Deus aponta agora, ainda que seja completamente diferente do que a pessoa imaginou. A revelação do arcanjo liberta a mente do orgulho de querer controlar tudo
e abre espaço para a humildade que acolhe os caminhos de Deus. Outro bloqueio importante é a comparação com a vida dos outros. A pessoa observa conquistas alheias e, ao invés de ser inspirada, sente-se diminuída, incapaz e frustrada. Esse sentimento corrói a autoestima e obscurece a percepção das próprias oportunidades. São Gabriel atua para restaurar o olhar interior, levando a alma a reconhecer que Deus trabalha com histórias únicas. A comparação impede que o indivíduo enxergue a maneira singular como Deus deseja agir em sua vida. Quando o arcanjo ilumina essa verdade, a pessoa começa a valorizar seus dons, suas experiências e sua capacidade de renascer. A culpa também surge como um peso oculto. Existem situações em que a pessoa se sente indigna de prosperar devido a erros do passado. Ela acredita que não merece bênçãos e, por essa razão, inconscientemente se sabota. A luz de São Gabriel revela que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer queda e que o arrependimento sincero restaura caminhos antes fechados. A prosperidade não é prêmio por perfeição, mas fruto da graça, que encontra um coração disposto a recomeçar. O arcanjo conduz a alma a essa compreensão para que a pessoa deixe de carregar culpas que o próprio Deus já perdoou. Há ainda o medo de assumir responsabilidades maiores. Prosperar exige maturidade emocional, precisão nas decisões e coragem para sustentar aquilo que se recebe. Algumas pessoas desejam ser abençoadas, mas não estão prontas para os compromissos que acompanham a prosperidade. São Gabriel ajuda a alma a crescer, fortalecendo virtudes como disciplina, prudência, paciência e confiança. A graça não se perde quando encontra terreno firme e o arcanjo auxilia na preparação desse terreno interior. Esse capítulo aprofunda a verdade de que a abundância começa na ordem interior. Quando o coração está pesado, confuso, ferido ou preso, qualquer avanço se torna superficial e temporário. A ação de São Gabriel reorganiza esse território emocional e espiritual, levando a pessoa a um estado de clareza que permite enxergar a vida como Deus vê. A luz do arcanjo não força caminhos, ela os revela. E quando a alma compreende o que precisa ser deixado para trás, aquilo que antes era obstáculo se transforma em aprendizado. Assim, a pessoa percebe que prosperidade não é apenas receber recursos, mas tornar-se alguém capaz de administrá-los com maturidade e fé. A unidade entre revelação espiritual e equilíbrio emocional abre espaço para que Deus derrame suas bênçãos com liberdade. É nesse ponto que o Ano Novo começa a ganhar contornos reais de transformação. Quando o peso invisível se dissolve, a alma se expande, a mente se aclara e os passos encontram firmeza. A abundância começa a se mover, não porque os problemas desapareceram imediatamente, mas porque agora existe luz suficiente para superá-los. A virada espiritual que abre portas. A verdadeira prosperidade começa no momento em que a alma passa por uma virada interior tão profunda que se torna impossível continuar vivendo da mesma maneira. Essa transformação não acontece por força humana, mas pela ação silenciosa e precisa da graça que chega através de São Gabriel Arcanjo. O mensageiro divino não apenas comunica a vontade de Deus, ele prepara o coração para acolhê-la. Essa preparação interior que gera a mudança capaz de abrir portas que, durante anos, permaneceram fechadas. Quando a vida espiritual amadurece, a pessoa deixa de insistir em caminhos que não produzem frutos e passa a reconhecer que a prosperidade nasce do alinhamento entre fé, discernimento e obediência à voz divina. Essa virada espiritual é o momento em que a pessoa percebe que não pode continuar sustentando padrões que a mantêm presa. Há hábitos que desgastam, pensamentos que paralisam, impulsos que geram decisões precipitadas
e emoções que obscurecem o que Deus deseja revelar. São Gabriel ilumina essas áreas, trazendo à consciência tudo o que impede o crescimento. A luz do arcanjo não acusa, mas revela. Sua presença expõe com delicadeza, mas com firmeza, tudo o que a pessoa precisa abandonar para entrar em uma nova fase. A mudança interior se torna possível, porque a alma reconhece que a obediência ao propósito de Deus sempre conduz à verdadeira abundância. A virada espiritual também se manifesta quando a pessoa compreende que prosperidade não é apenas receber, mas se tornar alguém capaz de administrar com maturidade e fé aquilo que recebe. São Gabriel inspira virtudes que sustentam essa nova postura interior. A disciplina protege a pessoa do desperdício. A prudência impede decisões precipitadas que gerariam perdas. A gratidão conserva o coração humilde. A perseverança impede que desistências prematuras destruam processos em andamento. A confiança renova a coragem de avançar, mesmo quando a lógica humana não enxerga a solução. Cada uma dessas virtudes forma um alicerce que torna a prosperidade duradoura, e não apenas um momento passageiro. A Escritura revela que toda a grande obra de Deus começou com um movimento espiritual dentro do coração humano. Em Atos capítulo 9, versículo 6, quando Saulo cai por terra e pergunta ao Senhor o que deveria fazer, inicia-se uma transformação que mudaria toda a história da igreja. A luz que o envolveu não o deixou no mesmo estado. Ela o colocou em um novo caminho. Da mesma forma, a presença de São Gabriel Arcanjo provoca esse despertar interior que conduz a um reposicionamento espiritual. A pessoa deixa de lutar com suas próprias forças e começa a caminhar sob a direção divina, o que inevitavelmente abre portas antes inacessíveis. Um dos sinais mais claros dessa virada é a mudança no modo de perceber desafios. Antes, tudo parecia obstáculo. Agora, a pessoa vê caminhos onde antes havia medo. Uma mente iluminada pela graça enxerga possibilidades que estavam escondidas. Decisões que pareciam arriscadas se revelam necessárias. Situações que provocavam insegurança passam a ser oportunidades de crescimento. A luz de São Gabriel permite que o coração interprete a vida a partir da perspectiva divina, e essa nova percepção altera completamente o curso da existência. Outro aspecto essencial dessa virada é a libertação do controle. Muitas pessoas tentam conduzir sua vida financeira com ansiedade, acreditando que a prosperidade depende exclusivamente de suas estratégias. Embora o esforço seja importante, quando não há confiança na providência, o medo se torna o gestor da vida. São Gabriel ajuda a alma a abandonar essa postura, ensinando que a obediência à vontade de Deus é o ingrediente que transforma tentativas em resultados. Quando o coração aprende a confiar, Deus age. A providência não falha quando a pessoa se coloca na direção que ele mostrou. Essa transformação interior também revela que prosperidade não é acúmulo, mas fluxo. O que vem de Deus não estagna. A alma que passou por essa virada não retém com medo, mas administra com sabedoria. Ela entende que Deus supre cada etapa e por isso não vive prisioneira da preocupação. É nesse estado de liberdade interior que portas comecem a se abrir de maneira inesperada. O que antes parecia difícil se torna alcançável. O que era distante se aproxima. O que era inacessível se manifesta. A vida espiritual bem ordenada cria espaço para que a graça se mova. A pessoa também começa a discernir quais portas deve realmente atravessar. Nem todas as oportunidades são bênçãos. Algumas são distrações que afastam do propósito. O discernimento inspirado por São Gabriel permite que a alma identifique aquilo que conduz ao crescimento
e rejeite aquilo que apenas parece vantajoso. A prosperidade verdadeira se sustenta no enraizamento espiritual, porque somente um coração firme consegue manter o equilíbrio diante das responsabilidades que acompanham o avanço. A virada espiritual que São Gabriel proporciona não é abrupta, mas consistente. Ela reorganiza sentimentos, renova pensamentos, fortalece a fé e purifica intenções. Nada permanece igual porque o coração passa a reconhecer que Deus não age apenas para resolver problemas, mas para formar pessoas capazes de sustentar as bênçãos que recebem. A abertura das portas exteriores é consequência da abertura interior. Uma alma alinhada ao céu caminha com autoridade, e essa autoridade espiritual rompe bloqueios que pareciam definitivos. Ao final dessa transformação, a pessoa percebe que a prosperidade não chegou apenas como resposta, mas como consequência natural de uma mudança profunda. A luz que São Gabriel acendeu dentro dela se tornou força para avançar, sabedoria para escolher e confiança para permanecer. O ano novo começa a ganhar contornos concretos de renascimento, porque agora existe fundamento interno para acolher tudo o que Deus deseja derramar. A virada espiritual é o verdadeiro início da abundância, o ano novo que o céu preparou. A passagem para um novo ano é, para muitos, apenas uma mudança de calendário, mas para aqueles que caminham à luz de Deus, ela representa a oportunidade concreta de entrar em um tempo moldado pela providência divina. São Gabriel Arcanjo, cuja missão sempre foi anunciar transformações que conduzem a um futuro renovado, atua como mensageiro que abre os olhos espirituais para perceber que Deus não projeta um ano novo baseado em circunstâncias humanas, mas em sua própria fidelidade. A prosperidade que o céu prepara não nasce de cálculos ou previsões, mas da graça que se derrama sobre aqueles que se dispõem a caminhar na luz. Esse tempo novo não depende das condições exteriores. Ele se sustenta na certeza de que Deus já está presente no futuro que ainda não conhecemos. O ano novo preparado por Deus não é formado por expectativas vagas, mas por propósitos sólidos. São Gabriel inspira a alma a compreender que toda mudança significativa começa com uma direção clara. Assim como ele anunciou a Zacarias em Lucas capítulo 1, versículo 13, que sua oração fora ouvida no tempo exato em que a esperança parecia apagada, ele também revela ao coração que Deus já ouviu o clamor daqueles que pedem restauração financeira, estabilidade emocional e oportunidades de crescimento. O arcanjo faz a pessoa perceber que nenhum pedido sincero se perde, nenhum sofrimento ignorado permanece sem resposta e nenhuma busca pela vontade divina deixa de produzir frutos. O ano novo preparado pelo céu surge como resposta amadurecida de Deus ao tempo de espera. Esse novo tempo começa a se tornar visível quando a alma reconhece que não caminha sozinha. São Gabriel acompanha cada passo, iluminando escolhas, protegendo decisões e revelando rotas que não seriam vistas sem sua intervenção. Muitas vezes, a pessoa acredita que o futuro será apenas repetição do passado, mas a ação do arcanjo rompe essa lógica, mostrando que Deus é especialista em inaugurar novos capítulos onde o ser humano só enxerga finais. O ano novo que o céu prepara não é continuidade do que foi, mas transformação do que pode ser quando a graça intervém. A estagnação cede espaço para a esperança, a preocupação se converte em confiança e o medo se dissolve diante da certeza de que Deus conduz o tempo. Uma das marcas mais profundas desse ano novo é a revelação de caminhos que estavam ocultos. Muitas bênçãos não se manifestaram antes, não por falta de esforço,
mas porque a pessoa ainda não tinha maturidade para reconhecê-las. São Gabriel prepara o olhar interior, ensinando que cada porta que Deus abre exige responsabilidade e firmeza espiritual. A prosperidade que o céu concede não é aleatória, ela é direcionada. Deus não entrega recursos para serem desperdiçados, oportunidades para serem negligenciadas ou caminhos para serem abandonados ao primeiro obstáculo. Por isso, o arcanjo forma, fortalece e amadurece, para que a pessoa receba sem perder e avance sem retroceder. Outro aspecto essencial desse tempo novo é a coragem renovada. Muitos deixam de prosperar não por falta de talento, mas por excesso de medo. Há receios que se acumulam com o passar dos anos. Medo de fracassar novamente, medo de tentar, medo de não ser capaz, medo de não ser digno da bênção. São Gabriel, mensageiro que anuncia a força de Deus, atua para restaurar a coragem que foi desgastada pelas experiências dolorosas. Ele recorda ao coração a palavra que atravessou séculos: não temas. Essa ordem divina não é um pedido, mas um decreto que fortalece. Quando a alma acolhe essa verdade, ela deixa de caminhar pela força da insegurança e passa a caminhar pela força da fé. O ano novo preparado pelo céu também é marcado por oportunidades que parecem surgir do nada, mas que, na verdade, sempre estiveram nos planos de Deus. A diferença é que agora a pessoa está pronta para percebê-las. Assim como Maria recebeu o anúncio de São Gabriel em Lucas capítulo 1, versículo 28, e encontrou graça diante de Deus porque seu coração estava disposto, a pessoa que acolhe a ação do arcanjo entra em um estado de prontidão espiritual. Nada é forçado, nada é precipitado. A providência se manifesta no momento exato, com equilíbrio perfeito entre necessidade e graça. A alma aprende a reconhecer que tudo o que é de Deus chega na hora certa. A prosperidade que Deus prepara também se manifesta como estabilidade. Não se trata apenas de aumentar recursos, mas de construir uma base sólida que permita à pessoa sustentar aquilo que recebe. São Gabriel inspira ordem interior, clareza de prioridades, disciplina no uso do tempo e responsabilidade nos compromissos assumidos. A estabilidade é uma das maiores formas de prosperidade, pois ela impede que a vida oscile entre momentos de abundância e períodos de escassez. Deus não deseja que a pessoa viva em ciclos instáveis. Ele deseja continuidade, constância e paz. O arcanjo age como protetor dessa estabilidade, guiando o coração para escolhas maduras. Outro sinal desse ano novo é a reconciliação interior. Há conflitos profundos que impedem a pessoa de prosperar. Ressentimentos guardados, dores não resolvidas, expectativas frustradas, palavras que feriram e deixaram marcas. A presença de São Gabriel traz uma cura que não ignora o passado, mas o ressignifica. Quando o coração se reconcilia consigo mesmo, ele se torna ambiente fértil para a ação divina. O perdão, a renovação e a paz interior abrem espaço para que a prosperidade se manifeste de forma plena e contínua. A pessoa também aprende que o ano novo preparado por Deus não é construído apenas com grandes passos, mas com fidelidade diária. São Gabriel ensina que cada escolha pequena é um tijolo na construção do futuro. A vida espiritual se fortalece na constância e a prosperidade floresce onde há perseverança. O arcanjo conduz a alma a compreender que Deus age no detalhe e, por isso, nada deve ser feito sem intenção, sem oração e sem discernimento. A grandeza da obra divina se esconde na simplicidade da obediência cotidiana. Por fim, o ano novo preparado pelo céu é marcado por uma certeza inabalável.
Deus está conduzindo tudo. A confiança amadurecida substitui a preocupação crônica. O coração encontra descanso. A pessoa percebe que não precisa antecipar problemas, nem controlar cada possibilidade. A providência divina é real, e São Gabriel é testemunha dessa verdade em toda a história da salvação. A alma que acolhe essa certeza caminha com passos firmes, porque sabe que nada será perdido quando é Deus quem conduz. O chamado à confiança que sustenta a prosperidade. A prosperidade verdadeira não se mantém apenas pela abertura de caminhos, mas pela confiança madura que permite à alma permanecer firme mesmo quando surgem desafios inesperados. São Gabriel Arcanjo, como mensageiro da força divina, conduz o coração a uma compreensão profunda. Nenhuma bênção permanece quando o medo governa as decisões. Somente a confiança fundamentada em Deus é capaz de sustentar aquilo que o céu concede. Essa confiança não é sentimento passageiro, mas virtude espiritual formada no encontro contínuo com a luz divina. Quando ela se fortalece, a pessoa deixa de oscilar entre esperança e desânimo e passa a caminhar com estabilidade interior, independentemente das circunstâncias. A Escritura revela que a confiança é a base sobre a qual Deus realiza grandes obras. Em Salmo capítulo 37, versículo 5, a palavra afirma que devemos entregar nosso caminho ao Senhor, confiar nele e permitir que ele haja. Essa ordem divina se torna ainda mais concreta na presença de São Gabriel, cuja missão sempre foi lembrar ao coração humano que Deus não abandona aqueles que o procuram com sinceridade. A confiança sustentada pela graça não nega a existência das dificuldades, mas impede que elas determinem o destino da pessoa. São Gabriel desperta essa força interior que conduz a alma a viver acima da insegurança e do medo. A confiança espiritual se manifesta primeiro na forma como a pessoa interpreta as situações difíceis. Em vez de enxergar obstáculos como sinais de abandono, ela passa a reconhecê-los como parte da caminhada que prepara a maturidade necessária para administrar a prosperidade futura. São Gabriel ilumina essa percepção, ensinando que Deus trabalha em processos e que cada etapa possui um propósito específico. Há momentos em que a providência parece silenciosa, mas esse silêncio não é ausência, é formação. A alma que confia não se desespera, porque compreende que Deus age inclusive quando nada parece se mover. Essa certeza impede que a pessoa retroceda na fé. Outro aspecto essencial da confiança é a capacidade de permanecer firme diante das incertezas. A vida financeira frequentemente é marcada por instabilidade, mas o coração que confia sabe que a segurança não está nos números, e sim na fidelidade divina. São Gabriel ajuda a alma a abandonar a dependência emocional das circunstâncias e a se firmar na certeza de que Deus tem controle sobre tudo. Essa confiança não produz passividade, mas liberdade. A pessoa deixa de agir movida pelo desespero e passa a agir com sabedoria. Ela toma decisões alinhadas com o propósito e abandona o hábito de reagir impulsivamente. A prosperidade floresce onde há estabilidade interior. A confiança também fortalece a capacidade de esperar. Muitos abandonam processos justamente no momento em que Deus está prestes a agir. A impaciência destrói oportunidades que estavam prestes a se manifestar. São Gabriel inspira perseverança, lembrando ao coração que a espera é parte essencial do milagre. Em Daniel capítulo 10, versículo 12, o anjo declara que desde o primeiro dia em que o profeta dispôs o coração a compreender, sua oração foi ouvida. Essa revelação confirma que Deus responde
antes mesmo que a pessoa perceba o movimento da providência. A confiança impede o desânimo e sustenta o coração no intervalo entre a promessa e a realização. Há também uma confiança que se manifesta como coragem. Sem coragem, a prosperidade não se sustenta. São Gabriel desperta essa virtude ao recordar que a graça de Deus não fracassa e que a pessoa não caminha sozinha. A coragem inspirada pelo céu não é ausência de medo, mas decisão firme de avançar, mesmo quando o medo tenta dominar. O arcanjo fortalece essa disposição interior, levando a alma a compreender que toda grande conquista exige atravessar limites pessoais, abandonar crenças antigas e assumir responsabilidades maiores. A prosperidade duradoura exige essa coragem que se apoia na certeza de que Deus sustenta cada passo. Outro sinal da confiança madura é a capacidade de discernir sem ansiedade. A pessoa que confia não tenta controlar cada detalhe. Ela aprende a deixar que Deus conduza o que não depende dela e concentra sua energia no que lhe cabe fazer. Esse equilíbrio é fundamental para administrar a prosperidade. Sem confiança, a pessoa se exaure tentando prever tudo. Com confiança, ela se entrega ao movimento da providência e toma decisões com lucidez. São Gabriel ilumina essa harmonia interior, permitindo que o coração haja com responsabilidade sem perder a paz. A prosperidade se perde quando o excesso de controle substitui a fé, mas se fortalece quando a confiança permite que Deus abra as portas certas no tempo certo. A confiança sustentada pela graça também protege a pessoa das distrações espirituais. Nem toda oportunidade é bênção, e nem toda porta aberta deve ser atravessada. A falta de confiança leva ao desespero e ao desejo de aceitar qualquer coisa que pareça solução rápida. São Gabriel ensina que a prosperidade não floresce na pressa. Ela se estabelece onde há discernimento. A pessoa que confia compreende que o que vem de Deus nunca exige comprometer valores, sacrificar a paz interior ou agir contra a consciência. A luz do arcanjo revela a diferença entre caminhos sólidos e atalhos perigosos, conduzindo a alma à sabedoria necessária para escolher corretamente. A confiança também sustenta a gratidão. Um coração grato se torna terreno fértil para a prosperidade. A gratidão não depende de resultados perfeitos, mas da percepção constante de que Deus está presente em cada etapa. São Gabriel inspira essa atitude interior, lembrando que a gratidão atrai a continuidade da graça. A pessoa que agradece reconhece a mão de Deus em tudo, e esse reconhecimento fortalece a fé. Onde há gratidão, há movimento. Onde há murmuração, há estagnação. A prosperidade cresce onde o coração honra o que recebe e permanece aberto para receber mais. Por fim, a confiança sustenta a paz. A prosperidade que não nasce da confiança se transforma em peso, ansiedade e medo de perder o que foi alcançado. Mas quando a prosperidade é sustentada pela confiança em Deus, ela se torna leve, fecunda e duradoura. São Gabriel protege essa paz interior, guardando a alma contra inquietações e lembrando que Deus nunca abandona aquilo que Ele mesmo iniciou. A paz é o selo da verdadeira prosperidade. Onde há paz, há evidência de que Deus está conduzindo tudo. O selo final da vitória financeira. A vitória espiritual e financeira não se manifesta apenas como conquista exterior, mas como a confirmação profunda de que Deus conduziu cada etapa da caminhada. São Gabriel Arcanjo, mensageiro da luz que revela o propósito divino, sela essa vitória ao iluminar o coração com a certeza de que nenhuma força contrária pode apagar aquilo que o céu decretou.
A abundância que se instala após a ação da graça não é fruto de coincidência, mas resultado da união entre fé, obediência e transformação interior. A vitória financeira duradoura nasce quando a pessoa compreende que recebeu não apenas recursos, mas autoridade espiritual para administrar a prosperidade com sabedoria, equilíbrio e gratidão. O selo final que São Gabriel coloca sobre a vida daquele que confia é a paz interior que confirma que Deus interveio. Essa vitória se fortalece na consciência de que cada porta aberta é consequência direta de uma caminhada que começou na oração. Nada foi conquistado por mera habilidade humana. A prosperidade que floresce após a intervenção do arcanjo é prova de que Deus ouviu o clamor, purificou intenções, corrigiu rotas, fortaleceu a fé e preparou o ambiente exterior para que a bênção se manifestasse. A vitória não é apenas recebida, mas reconhecida. A alma identifica o movimento da providência nos detalhes, compreendendo que tudo foi conduzido de maneira tão precisa que somente a fidelidade de Deus poderia explicar o resultado. Ao receber essa vitória, o coração é elevado a um novo nível de entendimento espiritual. A pessoa percebe que prosperidade não é acúmulo de bens, mas expressão do amor de Deus que cuida de suas criaturas. A abundância que vem do alto não pesa, não oprime e não empurra a alma para a ansiedade. Ela pacifica, restaura e fortalece. São Gabriel traz esse entendimento, permitindo que a pessoa enxergue sua vitória não como fim de um processo, mas como início de uma missão. A prosperidade se transforma em instrumento de generosidade, serviço e crescimento. Deus abençoa para que essa bênção alcance outros, e a alma que compreende esse princípio mantém a prosperidade viva e fecunda. A vitória financeira selada por Deus também transforma a relação com o tempo. A pessoa deixa de temer o futuro, pois reconhece que aquele que conduziu o processo até aqui continuará presente em todas as etapas seguintes. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus declara que conhece os planos que tem para seus filhos, planos de paz e não de sofrimento, para dar-lhes um futuro cheio de esperança. São Gabriel confirma essa palavra ao gravar no coração a convicção de que nada poderá interromper os planos divinos. Quando essa verdade se instala, o medo do amanhã se dissolve e a alma encontra descanso. A vitória não depende de circunstâncias, mas da fidelidade de Deus que permanece. Outro aspecto profundo desse selo final é a libertação da mentalidade de escassez. Muitos carregam marcas emocionais que os fazem acreditar que a prosperidade pode desaparecer a qualquer momento, criando insegurança constante. São Gabriel rompe esse ciclo ao restaurar a confiança de que aquilo que Deus concede permanece. A abundância divina não é instável. Ela não oscila conforme o humor do mundo, nem depende de condições externas para continuar existindo. A vitória se torna plena quando a pessoa abandona de vez a expectativa de perda e assume a certeza de continuidade. A prosperidade sustentada pelo céu não se esgota. A vitória financeira também se manifesta na clareza de propósito. A pessoa compreende por que Deus abriu certas portas, por que fechou outras e por que conduziu a caminhada por rotas inesperadas. São Gabriel ilumina a mente para que cada experiência faça sentido. O coração amadurecido reconhece que cada desafio foi preparação, cada espera fortaleceu virtudes, cada oração aprofundou a fé e cada renúncia destravou espaço para o novo. Nada foi desperdiçado. Tudo colaborou para a manifestação da vitória. Quando esse entendimento se estabelece, a gratidão se torna permanente e a prosperidade contínua. A presença de São Gabriel
também sela essa vitória com proteção. Não basta receber, é necessário proteger. O arcanjo assume esse papel, guardando a bênção contra ataques espirituais, distrações, decisões precipitadas ou influências que poderiam comprometer o avanço. A proteção angélica impede que a alma se desvie do propósito ou se deixe seduzir por caminhos que parecem vantajosos, mas são enganosos. A vitória ganha estabilidade porque está guardada pela luz que afasta tudo o que ameaça a integridade espiritual e financeira da pessoa. Essa proteção é promessa e realidade. Outro sinal desse selo final é o aumento da sensibilidade espiritual. A prosperidade que vem de Deus desperta o coração para reconhecer sua voz com mais clareza. São Gabriel fortalece essa percepção, permitindo que a pessoa identifique quando Deus confirma passos, quando corrige rotas e quando inspira decisões. A vitória financeira não é apenas bênção externa, é também aumento de intimidade com Deus. A pessoa começa a discernir com precisão, sente quando o Espírito Santo ilumina o caminho e aprende a caminhar em unidade com a vontade divina. Isso garante que a prosperidade se torne parte de um ciclo contínuo de crescimento espiritual. Finalmente, a vitória financeira é selada com missão. A pessoa que recebe a abundância do céu é convidada a usar essa vitória como testemunho da fidelidade de Deus. São Gabriel conduz o coração a compreender que prosperar é também servir, iluminar e inspirar outros. A vitória deixa de ser individual e se torna instrumento de Deus para abençoar mais vidas. O Ano Novo, agora selado pela luz do arcanjo, se transforma em um tempo de realizações, direção e plenitude. A alma se levanta fortalecida, pronta para viver tudo o que Deus preparou com confiança, maturidade e gratidão. A vitória está selada. O novo tempo já começou.